Bem, galera, eu vou fazer um resumo sobre aquele conteúdo que eu passei sobre a primeira lei de Mendel e iniciando aqui pela história da genética. Genética ela estuda a hereditariedade biológica. Algumas teorias para explicar essa hereditariedade foram propostas durante o passar dos anos, durante o passar dos séculos, na verdade. Desde antes de Cristo, alguns pensadores, alguns filósofos já tentavam explicar como que os filhos herdavam as mesmas características de um pai. Alcmeon, no século V a.C., ele propôs a seguinte teoria, é que o sêmen ele provinha do cérebro e Empédocles, bem próximo também, ele propôs que o calor do útero ele iria determinar o sexo. Depois de um tempo, quase na mesma época, alguns anos depois, Hipócrates ele propôs a teoria da pangênese, que é o seguinte: ele dizia que os seres vivos, os animais e tudo, eles formavam gêmulas. Cada órgão iria formar uma gêmula. Essa gêmula aqui era uma miniatura de um órgão. Ia juntar, por exemplo, a mão formava uma miniatura de uma mão, o coração uma miniatura de uma mão, iriam se juntando e essas gêmulas iriam para o esperma, que seria junto na hora da fecundação. Essa teoria ela foi defendida durante muito tempo, até por Lamarck e Darwin no século XIX, mas ela também foi questionada por alguns filósofos desde aquela época que foi proposta. Por Aristóteles, por exemplo, ele disse que não era uma coisa que dava para explicar como as características passavam de um indivíduo para outro. Por quê? Digamos que uma pessoa não tivesse um braço ou uma perna, como que o filho iria nascer? Com o braço ou com a perna? Se o pai não tinha, como que aquela gêmea era formada? Depois de muito tempo, surgiu novas teorias. A teoria da pré-formação, por exemplo, foi defendida por William Harvey, que ele dizia que todo ser vivo era formado por um ovo. Já se sabia que aves e répteis eram formados por ovo, mas ele disse aqui que até os mamíferos formavam ovo. As fêmeas formavam ovo e esse ovo era fecundado lá na hora da fertilização. Que o sêmen iria fecundar esse ovo, iria fertilizar esse ovo, na verdade. Existe também a teoria da epigênese, que essa teoria da epigênese ela diz o seguinte: foi defendida inicialmente por Caspar Wolff e que existe um ovo amorfo e ele era fertilizado. Aí esse ovo, ele, depois de ter fertilizado, ele tinha potência para gerar um novo ser. Era como se fosse uma força vital. O ovo existia, chegava o sêmen, fertilizava e gerava um novo indivíduo. Depois de um tempo, descobriu-se os gametas, teve a descoberta dos gametas, tanto dos gametas masculinos quanto depois dos gametas femininos, a descoberta do óvulo, inicialmente do espermatozoide. Leeuwenhoek, ele observou que no sêmen existia os espermatozoides. Inicialmente não foi muito aceito a teoria de que aqueles espermatozoides eram os gametas masculinos, mas acreditava-se que eles eram micro-organismos invasores, eram parasitas do sêmen masculino. Mas depois foi confirmado que eles eram um gameta masculino. Pouquinho depois foi descoberto o óvulo. Esses caras aqui foram aperfeiçoando a teoria do óvulo, do ovócito, na verdade. Inicialmente viram inchaços no folículo ovariano e disseram que aqueles inchaços ali era o que iria formar um novo ser. Iria juntar com o sêmen, iria formar um novo ser. Depois viram que aqueles inchaços tinham um óvulo ali no folículo. E um pouquinho depois viram que o óvulo era uma única célula, que ao redor do óvulo a gente já viu, pessoal, aquela corona radiata, várias células formando o folículo ovariano. Aí, com o tempo, viram que esse gameta, pessoal, a descoberta dos gametas, viram que o homem ele liberava o espermatozoide e a mulher liberava o ovócito, que é o que eles chamavam inicialmente de óvulo, e juntavam-se na fertilização. Então, a fertilização era a união desses gametas. Inicialmente acreditava-se que vários espermatozoides fecundariam um óvulo. Depois foi descoberto que cada óvulo era fecundado somente por um espermatozoide, como eu já falei em vídeos anteriores sobre embriologia. A descoberta dos cromossomos, pessoal, ajudou muito na teoria dos gametas. Por quê? Na mitose, sabe-se que uma célula dá origem a duas com a mesma quantidade de cromossomos, com a quantidade de cromossomos iguais. Na meiose, uma célula dá origem a 4 com metade do número de cromossomos. Essa teoria aqui da meiose, pessoal, foi proposta para explicar como é que esses cromossomos eles passavam sem causar
nenhuma mutação, nenhum erro na célula, porque assim, a mitose, uma célula divide-se e dá origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomos. No caso do ser humano, uma célula com 46 cromossomos dá origem a duas também com 46 cromossomos. Como que nos gametas, uma célula com 46 cromossomos iria juntar-se com outra e formar um novo ser também com 46, tinha que ser igual. Então eles primeiro reduziam aqui na meiose para um meio, então ficava com metade do número de cromossomos, juntava-se e passava para um novo indivíduo. Aí essa teoria foi bastante aceita e a gente já falou sobre isso, sobre mitose e meiose, mas é só para vocês lembrarem que a meiose facilitou o entendimento de como as informações eram passadas. Então, a partir daí, viu-se que o pai ele transmitia a informação através do seu gameta e a mãe também. E esses gametas juntavam essas informações e geravam um novo ser. E essas informações estavam onde? Nos cromossomos. Aqui, pessoal, nós já vamos entrar na primeira lei de Mendel. Mendel, ele, para estudar as características que eram herdadas pelos filhos, pelos descendentes, ele utilizou uma ervilha, a ervilha Pisum sativum. Vou usar uma outra cor aqui, porque eu estou usando vermelho demais, só um segundo. Vou usar o azul aqui. Ele usou essa ervilha aqui. Não sei se azul ficou feio. Ele usou essa ervilha e ele fez o seguinte, pessoal. Ele escolheu essa ervilha porque ela tem uma facilidade, porque ela gerava descendentes muito rápido, gerava uma grande quantidade de descendentes, então várias sementes, várias plantas eram produzidas a partir de uma, e ele fez vários cruzamentos. Ele utilizou de dois métodos para esse cruzamento, a autofecundação e a fecundação cruzada. A fecundação cruzada, pessoal, era para indivíduos diferentes, então duas plantas diferentes. E a autofecundação é a fecundação da mesma planta. Essa planta aqui, ela é uma planta hermafrodita, tem tanto gameta masculino quanto gameta feminino. E ela favorece a autofecundação. Porém, ele precisava de linhagens puras. O que é uma linhagem pura, pessoal? É uma linhagem que esses indivíduos eles são exatamente iguais. Como assim? Existe o indivíduo parental, que são os pais. Se eles se fecundarem, vão dar origem aos descendentes. Esses descendentes têm que ser exatamente os pais, iguais aos pais. E na geração F1, geração 2, primeira geração, segunda geração, todos eles sendo de linhagem pura, vão dar origem a características exatamente igual aos pais. Mendel fez isso, escolheu linhagens puras para fazer a fecundação cruzada, e depois de fazer a fecundação cruzada, aí ele conseguia achar os híbridos. Quando você cruzava uma planta com outra planta, você achava os híbridos. Aí esses híbridos, ele pegava uma única planta híbrida e fazia autofecundação. A gente vai entender isso aqui agora aqui na frente. Ele utilizou, pessoal, essas características aqui. Ó. Ele foi analisar essas características nas plantas, na ervilha que ele observou. A forma das sementes, se era lisa ou rugosa, cor das sementes, se era amarela ou verde, cor da casca, se era cinza ou branca, e todas essas que vocês estão vendo aí na tela. É o seguinte, ele teve um mérito, um grande feito dele foi analisar cada característica individual. Primeiro ele analisou as características individuais. A primeira lei, para ele propor a primeira lei. Ele fez o seguinte, pessoal, vamos pegar aqui um exemplo, mas para entender os cruzamentos dele, a gente tem que entender alguns conceitos. Esse P aqui significa geração parental, esse F1 significa geração F1 ou primeira geração, e aqui F2 significa a segunda geração. É o seguinte, ele pegou dois indivíduos, duas plantas puras, só que plantas diferentes, uma linhagem com outra linhagem pura, e ele fez a fecundação cruzada. Digamos que aí seja uma fecundação cruzada. Depois dessa fecundação cruzada, ele criou um indivíduo, vários indivíduos, mas ele pegou um único indivíduo, por isso que vocês estão vendo aqui o 3 repetido, porque é o mesmo indivíduo. Ele pegou os grãos de pólen de uma planta e fecundou com a osfera da mesma planta. Então, aqui ele fez a autofecundação e gerou novos indivíduos. Aí ele conseguiu com esses cruzamentos as características que a gente vai observar agora. Entenda, geração parental, geração F1, geração F2. Como foi? Vamos analisar uma característica aqui que Mendel utilizou, pessoal. Ele pegou uma planta que tinha as sementes verdes e uma planta que tinha as sementes amarelas. Ele fez a fecundação cruzada.
Depois, pessoal, na geração F1, ele viu que todas as sementes que nasceram daquela planta eram amarelas. Depois disso, ele pegou uma daquelas sementes ali, uma daquelas plantas, fez a fecundação cruzada. Depois que ele fez a fecundação cruzada, ele observou que nascia na geração F2 tanto sementes amarelas quanto semente verde. O que foi que ele disse? Existe um caractere, um fator que aparece aqui na geração F1 e aparece outro fator aqui. Só que na geração F2, somente esse fator vai aparecer. Esse outro ele fica escondido, ele fica em recesso. Ele chamou esse fator que aparece aqui de fator dominante. Ele chamou esse fator aqui que não aparece na geração F1, mas depois aparece aqui, de fator recessivo. Por quê? Ele fica em recesso nessa geração F1, mas ele volta a aparecer na geração F2. Ele observou, pessoal, o seguinte, essa seguinte proporção, de 3 para 1. Como assim? Para cada 3 sementes amarelas, nascia uma verde. Ele contou aqui, ó, de 8.023 sementes, 6.022 foram amarelas, 2.001 semente verde. Então é mais ou menos a proporção de 3 para 1. Ele fez o seguinte, ele já começou a questionar algumas coisas aí. A dedução dos traços dominantes, como eu falei, pessoal, ele disse que na geração F1, na geração parental F1 e F2, sempre aparecia o caractere amarelo. Esse caractere amarelo sempre aparecia. O verde ele ficava em recesso. Aí ele utilizou dois termos, recessivo e dominante. Aqui, pessoal, em genética a gente tem que entender um negócio. Recessivo, a gente vai utilizar essas letras aqui e para dominante essas letras aqui, só para simbolizar. Nós pegamos a primeira letra da característica do gene, ainda não falei em gene, mas a característica recessiva, que é o quê? É o verde. Então, o fator recessivo é verde. Nós pegamos, colocamos ele com o símbolo o V minúsculo, e amarelo nós colocamos com o V maiúsculo. Por que a gente não coloca o A? Bem, é só uma questão de simbologia aqui, pessoal, para não estar misturando muitas letras. Então, o genes de Vzinho significa que a planta vai ser verde. Se ele estiver misturado, nós dizemos que ela é heterozigota. Se tiver os dois fatores iguais, o Vzão amarelo e o outro Vzão amarelo, nós dizemos que é homozigoto. Se for um Vzinho, o Vzinho também é homozigoto. Só que o Vzão é homozigoto dominante, por quê? Porque ele aparece em todas as gerações, e recessivo, homozigoto, porque ele só vai aparecer em algumas gerações. Aqui, ó, tem o Vzão e o Vzinho. Mas como o Vzão é dominante, a característica que vai aparecer sempre é ela. Aí Mendel falou o seguinte, pessoal. Mendel, ele falou sobre a primeira lei. Ele não disse, que é a minha primeira lei. Mas ele disse o seguinte, os fatores que condicionam uma característica segregam-se, ou seja, separam-se na formação dos gametas. Ele observou, pessoal, que essas características aqui, ó, esses fatores, Vzão, Vzinho, que ele chamava, ele disse que lá nos gametas iriam se separar. Então vamos observar aqui, pessoal. Aqui já tem os gametas duplicados, mas na verdade os gametas não, os cromossomos duplicados, mas lembra lá de cromossomos de divisão, que eu já falei, existem os cromossomos homólogos, um que veio do pai e o que veio da mãe. Nesses cromossomos homólogos, eles já se dividiram aqui, já houve a replicação, então eles formaram 4 cromátides. Vocês lembram que essas 4 cromátides vão cada uma para um gameta diferente. Digamos que aqui seja o espermatozoide e aqui seja para a formação do ovócito. Olha aqui, ó, esse gameta veio para cá, esse gameta veio para cá, esse gameta veio para cá, esse gameta veio para cá. Então, como é que Mendel falou? Essa separação aqui é o que Mendel falava na sua primeira lei. Aqui é a primeira lei de Mendel. A separação dos gametas, a formação dos gametas. Nessa formação dos gametas, cada fator vai se separar. Do mesmo jeito vai acontecer no ovócito. Esse gameta aqui vai ser formado por esse fator vem para cá, esse fator vem para cá, esse para cá. Aí nessa separação aqui, os gametas podem se misturar. Esse espermatozoide pode fecundar com esse. No caso das plantas, ali não era espermatozoide, era o grão de pólen. Mas esse aqui pode fecundar com esse, ou com esse, ou com esse, ou com esse. Esse aqui da mesma forma, com esse. Deixa eu só mudar a cor. Esse aqui com esse com esse com esse e esse com esse. Aí vem para o outro aqui também. Esse com esse, e assim vai, ó. Cada um dos gametas podem fecundar com um ovócito diferente. No caso, o ovócito não, aqui é o oosfera. E esses aqui também, esses outros dois. Cada um pode fecundar de uma forma diferente. Aí nessa fecundação aqui,
nessa união dos gametas é que vai formar as novas características. Aí ele pode gerar o que nós vimos anteriormente, ó. Ou esse aqui, ou o gametazinho dessa forma, ou o indivíduo com dessa forma, ou dessa forma. São as três chances que vai aparecer. Aqui, como eu mostrei, olha, na geração parental, ele vai utilizar duas plantas puras, tem que ser pura, pessoal. Vocês observem aqui que os cromossomos são exatamente iguais. Então, Vzinho, Vzinho, aqui Vzão, Vzão, a linhagem pura. Aí ele fez a fecundação cruzada, cruzou uma planta com outra. Nesse cruzamento aqui das plantas, ó, só pode existir um heterozigoto. Por quê? Cada gameta aqui ó, é igual. Então só vai existir uma probabilidade de um desses fecundar com um desses. Não vai existir um macho, um gameta macho com um outro gameta masculino. Aí vai gerar esse indivíduo heterozigoto. Aí desse heterozigoto ele fez a autofecundação. Fecundou ele com ele mesmo. Então pegou uma célula daquela planta, que era o grão de pólen, e fecundou com a osfera da mesma planta. Nessa fecundação aqui, existem dois tipos de gametas. Ou o gameta que a gente viu aqui, azulzinho, que é o Vzinho pequeno, ou o gameta vermelho, o cromossomo vermelho, que vai formar o Vzão amarelo, ou Vzinho pequeno aqui. Aí a gente trouxe para cá, pessoal, para representar dessa forma aqui. Vocês observem que há essas probabilidades aqui, fecundando, ó, esses gameta aqui pode fecundar com esse ou com esse. E esse aqui pode fecundar com esse ou com esse, gerando essas probabilidades. Vocês observem que formou-se tem quatro chances diferentes. Mas aqui tem os dois heterozigotos e um homozigoto dominante. Sempre que aparecer o dominante aqui, ó, aquela característica da semente vai ser amarela. E só vai ser verde se aparecer os dois recessivos. Foi a proporção que o Mendel falou. 3 para 1. Essa proporção de 3 para 1, o Mendel já tinha falado antes. Aí sempre isso aqui vai acontecer, pessoal. Então essa é a primeira lei de Mendel. Aqui é só para não ser em forma de desenho, mas olha aqui, ó. O Vzinho recessivo com o Vzão dominante. Juntou-se, formou todos os heterozigotos, ó, todas as plantas amarelas. Quando ele pegou um heterozigoto e cruzou com ele mesmo, com a autofecundação, aí gerou aquela proporção de 3 para 1. Aqui só mostrar a primeira lei de Mendel, ela sendo observada na prática, pessoal. Existem alguns tipos de coelhos, o coelho chinchila, que ele é um coelho acinzentado, e o coelho albino, que é um coelho branco. Só que aqui não tem como eu fazer branco, por quê? Se eu fizer branco na folha branca, né? Também não sou tão mané assim, não. Para o coelho ser chinchila, pessoal, ele pode ser heterozigoto ou homozigoto dominante. Ele só vai ser albino se for recessivo. Então, juntando uma linhagem pura com outra linhagem pura, ele vai gerar uma linhagem pura para o coelho chinchila com a linhagem pura do coelho branco. Fazendo essa fecundação cruzada, vai gerar todos os indivíduos chinchila, aqui na geração F1. Mas se eu pegar um coelho chinchila com outro chinchila sendo heterozigoto, fazer esse cruzamento aqui, ó, vai gerar uma proporção de 3 para 1. Um dominante, um homozigoto dominante, o heterozigoto, que também vai ter o alelo dominante, e o recessivo. Só vai ter um coelho chinchila aqui, ou um coelho branco, albino. E os outros três serão chinchila. Aqui, pessoal, um cara chamado de Punet, não sei se é assim pronuncia, ele criou esse quadrado aqui só para explicar melhor esse cruzamento dos heterozigotos. Existem também esses dois exemplos aqui, ó, que existe uma planta lobada, que é uma planta ondulada, da folha ondulada, e uma planta crenada, da folha crenada, planta lisa. Para ela ser lobada, tem que ter o alelo, tem que ter os cromossomos heterozigotos ou homozigoto dominante. Para ela ser crenada ou lisa, tem que ser recessivo. A proporção sempre vai ser 3 para 1, pessoal, se vocês observarem aqui. Do mesmo jeito, essa mosca aqui. As asas, pessoal, selvagem, asas normais, elas podem ser homozigoto dominante ou heterozigota. Para ela ser vestigial, a asa mal formada, depois vocês podem pesquisar a imagem dessas moscas, para ela ter a asa mal formada, ela tem que ser homozigota recessiva, que a gente mostra aqui. Aí esse quadrado de Punnett aqui, pessoal, é o seguinte. É só para a gente observar isso aqui. Vem um fator dominante para cá e um para cá. Isso aqui é o indivíduo masculino e aqui o indivíduo feminino.
eles vão cruzar. Esse alelo, esse fator, eu ainda não expliquei alelo, mas isso aqui é alelo, fator e alelo, tudo a mesma coisa. Eu tô falando alelo, mas eu falo já de novo. É explicar o que é um alelo. Esse fator aqui pode cruzar com esse ou com esse. Caso ele cruze com esse, vai dar origem a isso. Caso ele cruze com esse, vai dar origem a esse novo C. E esse recessivo aqui também, pode cruzar com esse ou com esse. Nesse caso, o Azinho, o Azão aqui, ó, e o Azinho, o Azão. Então, essas quatro probabilidades sempre vão existir, ó. Azão, Azão, o Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Aqui, esse aqui vai ser recessivo, esses dois heterozigoto e esse aqui é homozigoto dominante. Sempre aumentando, sempre tendo essa proporção de 3 para 1. A proporção fenotípica e a proporção genotípica de 1 para 2 para 1. Eu já vou explicar o que é genótipo e fenótipo, pessoal. Calma. Genótipo 1, ó. Aí esse 2 são os dois heterozigotos. E esse 1, o homozigoto recessivo aqui. Vamos aqui entender o que é genótipo e fenótipo. Genótipo, pessoal, é o gene, é o DNA. Então, um pedacinho de DNA que vai estar presente aqui. Isso aqui é o genótipo. Fenótipo é a característica final. Então, você pode ter os genes com o fator ali dominante e o fator recessivo, mas a sua característica final é chamada de fenótipo. Por exemplo, digamos que isso aqui seja para determinar a cor do cabelo. Então, o seu genótipo, o seu gene está dizendo que seu cabelo é castanho. Aí, a cor do seu cabelo vai ser o fenótipo. No gene é o que tem a informação, é o genótipo, e a característica é o fenótipo. O tipo sanguíneo, por exemplo, vou mostrar aqui, ó, o tipo sanguíneo. Esse tipo sanguíneo é o fenótipo. Você tem lá no seu DNA as características dizendo que o seu tipo sanguíneo é determinada coisa, aí o fenótipo vai ser a característica final. Você já viu cromossomos homólogos. Sim, outra coisa que eu não falei. Alelos, pessoal. Alelos são isso aqui, ó. Essa partezinha do gene. Esse gene aqui, ó, que é nesse caso, esse pedacinho aqui de DNA, eu já expliquei para vocês o que são genes em outros vídeos. Esse pedacinho de DNA, ele é alelo a esse aqui. É correspondente, pessoal. Um alelo é um gene correspondente ao outro. Não é obrigado a ser igual, não. Tipo, um azão aqui e outro azão aqui. Mas alelo é o pedacinho do gene aqui, do DNA, que vai ser um correspondente ao outro. Fenótipo vai ser a interação, pessoal, do genótipo com o meio ambiente. Um exemplo aqui que eu falei, que o coelho aqui parece o Satanás, é o seguinte: coelhos aqui de Himalaia, eles têm essa característica, pessoal. O ambiente ele vai interferir. Ele pode ter o genótipo para dizer que ele é branco, ou se ele é preto, mas quem vai definir essa coloração é o ambiente, é a interação dele com o ambiente. Se ele tiver uma temperatura entre 15 e 20 graus Celsius, ele vai ser dessa forma aqui, ó. Ele vai ser branco com as extremidades escuras. Mas se ele tiver uma temperatura em que a pele dele seja abaixo de 15 graus Celsius, ele vai ser todo escuro. Presta atenção, a pele dele, a temperatura ambiente pode estar em torno de 2 graus ali, mas a pele dele vai estar em torno de 15 graus. Aí ele vai ter essa coloração escura. Mas se ele tiver uma temperatura acima de 29 graus Celsius, aí ele vai ser todo branco. Aqui, para determinar o genótipo, pessoal, nós fazemos o que nós chamamos de cruzamento teste. Eu posso saber a característica daquele indivíduo, eu posso ver uma semente amarela e uma verde, mas eu não sei o genótipo dele ali, eu não sei quais os genes que tem nele. Como é que eu vou fazer para mim descobrir? Eu vou fazer um cruzamento teste. Esse cruzamento teste sempre tem que ser com um homozigoto recessivo. Então, eu tenho um indivíduo que eu não sei o genótipo completo, aí eu vou fazer o cruzamento com um homozigoto recessivo, para que eu descubra o genótipo dele. Como assim? Digamos que eu tenho uma semente amarela, mas eu não sei se é Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Eu sei que tem um Vzão, por quê? Para ser amarelo tem que ter o homozigoto, tem que ter o gene, o alelo dominante. Se eu vejo uma planta que ela é verde, óbvio que eu sei que ela é Vzinho, Vzinho. Lembra que eu falei que só vai ser verde se ela for homozigota recessiva. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele que eu não sei, vou fazer o cruzamento com o que eu já sei, de fato. Eu posso ter a semente amarela Vzão, Vzinho, ou Vzão, Vzão. Então eu tenho que descobrir qual dos dois é esse genótipo. Aqui eu vou fazer da seguinte forma, faço esse cruzamento. Se nascer todas amarelas, é muito difícil que aqui tenha um Vzinho. É praticamente impossível, porque todas nasceram amarelas. Mas se eu tenho um Vzinho aqui, se nasceu daquele cruzamento teste ali, se nasceu algum indivíduo verde, é óbvio que eu tenho um Vzinho aqui. Por quê? Jamais nasceriam sementes verdes se eu não tivesse um Vzinho aqui, desse lado.
Porque só vai nascer indivíduos verdes se um Vzinho passar para cá. Só vai ser verde se for completamente homozigoto recessivo. Foi o que Mendel fez com os cruzamentos. Aí ele descobre o genótipo. Então, aquele V que estava ali, ó, o Vzão, ele está acompanhado de um Vzinho. Mas se nascer todos amarelos ali, é muito provável que seja Vzão, Vzão. No nosso caso, pessoal, para a espécie humana, é muito difícil você acompanhar de uma geração para outra. Você esperar uma geração para determinar o genótipo. Por isso que os médicos, o pessoal da saúde, eles utilizam o que a gente chama de heredograma. Eles fazem uma análise para saber as doenças genéticas da família e tudo. E eles utilizam esse heredograma para definir isso. Aí nós temos os símbolos de um heredograma. O quadrado é para determinar o sexo masculino, o círculo, o sexo feminino, o losango para dizer que não sabe o sexo do indivíduo, não quer dizer que é homossexual, nada não. Mas é, digamos, um bebê que está para nascer. Aí não sabe se vai ser homem ou vai ser mulher. O gênero ele que se vira depois para escolher. Se é homossexual, se é hétero, enfim. Mas aqui é porque ainda não sabe a sexualidade dele. A sexualidade não, enfim, se é macho ou se é fêmea. Se tiver um quadrado ligado com a linha com o círculo, significa que houve sexo. Antigamente falava-se que era casal, mas hoje em dia sexo tá difícil ser dentro de casal. Aqui, esse sexo, ele pode ter gerado um filho, aí tem essa linha descendo e um dos filhos. Aqui eu coloquei um filho do sexo masculino, mas poderia ser de qualquer gênero. E quando tem um quadrado pintado, ou círculo pintado, ou losango pintado, significa que ele foi afetado. Afetado de que forma? Pela característica que tivesse analisada. Então, se você está, será se albino, não sei o quê, aí vai aparecer pintado ali. Se tiver duas linhas assim, pessoal, ligadas entre esses dois indivíduos, significa dizer que teve sexo consanguíneo. Pode ser com primos, com irmãos, vai saber. Nesse caso aqui, é porque os gêmeos são bivitelinos, ou seja, são gêmeos não idênticos. Pode ser uma mulher com uma mulher, ou um homem com um homem, ou um homem ou uma mulher, estão obrigados a ser do mesmo sexo, mas gêmeos bivitelinos. Se tiver essa linha ligando os dois aqui, significa que são gêmeos univitelinos. O pai e a mãe transaram, aí dois indivíduos nasceram, gêmeos univitelinos. Aqui, pessoal, nós vamos analisar a interação entre os genes, entre os alelos. Aí temos que entender alguns conceitos. Conceito dominante, conceito recessivo. Conceito dominante, pessoal, é porque ele aparece em todas as gerações. E recessivo é que ele não vai ter força suficiente para expressar sempre a sua característica. Por exemplo, nascimentos verdes. Ela só vai expressar a característica verde se tiver os dois alelos aparecendo. Se aparecer o verde e o alelo para a cor amarela, o verde ele não tem força suficiente para expressar e o amarelo acaba sendo dominante sobre ele. Não quer dizer que um faz mais mal do que o outro ou faz mais bem, essas coisas não. Não entendo errado. Aí aqui existe alguns tipos de característica. A herança recessiva. Porque, como assim a herança recessiva? É que a característica ela só vai aparecer se os dois alelos forem recessivos. Por exemplo, se eu quero analisar a característica para o albinismo, só vai aparecer pessoas albinas se tiver os dois alelos recessivos. Pessoas homozigoto dominante ou heterozigoto vão ser pessoas normais para aquela característica que eu estou analisando. Aí eu chamo essa herança de recessiva. Mas aí existe uma herança dominante. Digamos que uma outra característica que eu estou analisando, nesse caso aqui é a coreia de Huntington. É uma doença genética e que mexe com os neurônios. Ela é dita dominante porque basta aparecer um alelo dominante, não precisa ser os dois, mas basta aparecer um único alelo dominante, a pessoa ela vai ter coreia de Huntington. Se ela for homozigota recessiva, a pessoa vai ser saudável. Aí eu digo, nesse caso aqui, quando os dominantes aparecem, causando o fator que eu estou analisando, aí eu chamo de herança dominante. Existe um tipo de interação também, pessoal, que é a dominância incompleta. O que é dominância incompleta? É quando as duas características, elas se misturam. Eu posso ter um homozigoto dominante. Nesse caso aqui a gente nem vai falar muito em dominante não, porque não existe dominância. Existe uma coisa que é intermediário. Por isso que eu coloquei aqui intermediário. Então, eu posso ter uma característica aqui para a flor vermelha de uma determinada planta e uma flor branca. Se os dois aparecerem juntos, olha, os dois alelos forem vermelhos, a planta vai ser vermelha. Se os dois aparecerem brancos para a cor branca, a planta vai ser branca.
Mas se aparecer em heterozigose, os dois alelos heterozigoto, o verde, o vermelho e o branco, a flor ela vai ser rosa. É uma mistura das duas cores. Porque um não domina sobre o outro. Os dois vão dominar, ter a mesma força de interação. Então eles vão se misturar as características. Isso é dominância incompleta. Existe uma coisa que vocês podem confundir, mas não confundam, que é a codominância. Pessoal, os dois vão estar dominando ao mesmo tempo e eles não misturam suas características. Aqui, eu coloquei um exemplo do gato branco com o gato preto. Se for homozigoto para a cor preta, o gato vai ser preto. Se for homozigoto para a cor branca, o gato vai ser branco. Se for heterozigoto para preto e branco, o gato vai ser literalmente preto e branco. Diferente da dominância incompleta, ele não vai ser um intermediário entre preto e branco, tipo cinza. Não. Na codominância, as duas características vão aparecer, tanto preto quanto branco. Em dominância incompleta, se misturam. Aqui, ó, vermelho com rosa. Ou vermelho com branco. Se misturou e deu rosa. Aqui, preto e branco, eles não se misturam. Os dois aparecem, tanto preto quanto branco. Codominância. Tranquilo? Existe uma outra característica, pessoal, que é a pleiotropia. Pleiotropia é quando um alelo ou um gene, ele dá mais de uma característica. Quando Mendel uma das coisas que Mendel analisou, existe um gene que ele vai fazer tanto a cor da semente, quanto a cor da flor, quanto a mancha que aparece nas folhas. Nesse caso, se ele for homozigoto dominante ou heterozigoto, a casca vai ser cinza, a flor vai ser púrpura e a mancha vai ser roxa. E vai aparecer uma mancha roxa na folha. Caso ele seja homozigoto recessivo, a casca da semente é branca, a flor também é branca e não vai ter aquela mancha. Isso aqui é o único gene. O único gene ali ele vai determinar essas características, essas três características aqui, tanto essa, quanto essa, quanto essa. No ser humano existe essa síndrome de Marfan, que o único gene ele vai dar essas características. Se ele aparecer aracnodactylia, é uma doença que dá nos dedos, que fica parecendo, fica parecendo perna de aranha, vai ter má formação óssea, vai ter alguns defeitos nos olhos e no coração e nos pulmões. Então, essa síndrome de Marfan é causada por um único gene. Aí, esse gene, quando ele faz mais de uma característica, a gente chama de um gene pleiotrópico. A gente chama isso aqui de pleiotropia. Existe também, pessoal, alelos letais. O que são alelos letais? Alelos que matam. Existem algumas características que o indivíduo ele pode ter e ele pode morrer por aparecer com aquele gene. A acondroplasia é um tipo de nanismo. Existem pessoas anãs que têm esse tipo de nanismo aqui, a acondroplasia. Se a pessoa ela for homozigota recessiva para aquele gene, digamos que um pai anão, olha aqui, ó, esse pai anão cruzou com a mãe anã. Qual a probabilidade? Gerar um desão, né? Gerar um desinho, ou outro desinho, ou por último um desinho. Olha aqui, ó. Ele pode ser uma pessoa saudável, se for recessivo. Dois anões cruzaram e tem essas 4 probabilidades aqui, ó. Aí, se nascer desinho, o filho vai ser saudável, não vai ser anão. Já essas 2 probabilidades aqui, ó, 50% de ser afetado, nascer um anão ali daqueles indivíduos. Se nascer aquele indivíduo ali anão, vai nascer e vai conseguir sobreviver. Mas nesse caso aqui, pessoal, o desão, ele é chamado de alelo letal. Por quê? Ele é tão forte, essa característica, que o indivíduo ele não sobrevive. Pelo menos é o que eles acreditam, porque não existe na sociedade pessoas com esse alelo aqui. Então acredita-se que ele morre mesmo antes de nascer. Alelos múltiplos, pessoal, primeiro, entenda uma coisa. Numa população, vários alelos podem determinar uma característica. Vários alelos podem existir. Mas para cada indivíduo só vai ter 2 alelos. O indivíduo só pode ter no máximo 2 alelos. 2 cromossomos homólogos, o que veio do pai e o que veio da mãe. Mas dentro da população pode ter mais de um alelo ali. Aí a gente chama de alelos múltiplos. Esses alelos múltiplos vão dessas características. Nesse caso aqui, pessoal, existe esse alelo múltiplo para determinar a cor do coelho. Um exemplo aqui. Se ele for dominante, se ele aparecer com esses 2 alelos dominantes aqui para o cesão, vai ser agute. Se ele aparecer com esse outro alelo aqui, ó, tem um alelo para determinar a chinchila, que é agute ele é quase preto. Chinchila é um cinza, um marrom meio acinzentado.
Himalaia é um pouquinho mais claro. E albino, ele é completamente branco, se aparecer com esse alelo. Então, são esses 4 alelos aqui, ó. A gente chama de alelos múltiplos. Ou polialelia, vários alelos. Aí, esse aqui é dominante sobre esses outros. Esse aqui é dominante sobre esses outros. E esse aqui é dominante somente sobre o albinismo aqui, do albino. Mas esse albino aqui ele não domina sobre ninguém. Aí a gente vê essa proporção aqui, ó. Se aparecer esses 2 alelos. Pera. Se aparecer esses 2 alelos, ou esses dois, ou esses dois, ou esses dois, vai ser agouti. Se aparecer esses dois, ou esses dois, vai ser chinchila. Se aparecer esses dois, ou esses dois, vai ser Himalaia. E somente se aparecer esses dois, que vai ser albino. Então, podem aparecer dessas 4 formas aqui. Tranquilo? Bom, aqui essa parte a gente encerra agora, a primeira lei de Mendel e essas características. Aí, quando for próxima aula, eu já venho com mais detalhes. E foi isso. Bom.